Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 16 de janeiro de 2019. É maravilhoso a gente falar em 16 de janeiro, mas se olharmos para trás a gente fica um pouquinho preocupado, porque ontem era 1º do ano, o ano novo, 2, 3, 4, 5. Passamos aí, vencemos a metade do mês 1, mês de janeiro de 2019. Então te liga, eu digo isso aqui diariamente, não quero ser cansativo nem chato, mas aproveita, porque, minha gente, é um cometa, é um relâmpago, a vida. Se você não aproveitá-la, e esse momento, todos que eu estou falando aqui, passou. Vamos olhar para frente, e usufruir o máximo dessa vida, que ela é bela, é maravilhosa. Se soubermos, evidentemente, aproveitá-la e respeitá-la, ok? Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, como acontece diariamente aqui, e eu pergunto para o meu amigo Antônio Augusto Maier dos Santos, informações futebolísticas, especialmente do seu Grêmio? Olha, José Silva, o Grêmio tem feito aí contratações bem localizadas, né? Procurando preencher ali do meio de campo para frente. Penso que o Renato agora no domingo já vai mostrar uma equipe praticamente formada, não obstante a transição. Paulo Vitor vai ser o goleiro do Grêmio. Isso é importante, porque a saída do Marcelo, além de surpreender, ela gerou uma certa expectativa em torno da vaga. Mas eu creio que o Renato, até porque perdeu jogadores importantes, Ramiro, Marcelo, então ele deve ter reunido o grupo, deve ter ponderado aquilo que talvez seja mais importante no início de uma competição, que é a tranquilidade, porque afinal de contas, um grupo de jogadores jogará com outro grupo de jogadores que nunca jogaram juntos. Então isso sempre é um elemento surpresa. E o Internacional tem feito as suas contratações também, é importante falar do Internacional, porque é uma outra força, não é no mesmo patamar da do Grêmio, mas é uma outra força aí do campeonato, né? E... Sim, um pouco acima. Então, deixou picante. Eu vejo assim, Zé Silva, vejo que o Grêmio, de uma maneira muito discreta, se organizou em termos de contratações, porque o presidente Romildo, juntamente com a diretoria, não deixou vazar muita especulação em torno de quem fica, quem sai, e resultou aí praticamente na formação do elenco. Eu penso que o Grêmio começa o Campeonato Gaúcho com uma perspectiva assim de arrumação. Eu penso assim. Perfeito. E o Valdir? Vou tentar fugir um pouquinho dentro do futebol, mas não dentro de campo, né? Procurador aí, hoje, diz que vai entrar contra essa decisão da liberação da bebida alcoólica nos estádios, tá? Pô, futebol se presta para determinadas situações aí. A violência, ela não é motivada por uma cerveja, 2 cervejas que o cara toma dentro do estádio. A cerveja a violência é uma doença social, tá? E os clubes foram condescendentes em muitos momentos, com torcidas organizadas e outras coisas. Então, sabe, aí pega alguém que está precisando de um holofote, tá? Vai lá e se utiliza então desse mecanismo aí para tentar fazer algum barulho, diz que vai tentar, junto ao novo governador Eduardo Leite, aí, vetar, né, a liberação. Acho que tem coisa bem mais importante a fazer. Percival Bugino. Mas olha, eu disse na semana passada, e repito, eu não estou acompanhando esse período de pré-futebol, de contratações e tal, que eu acho muito chato. Eu gosto de ver a bola rolando, eu gosto de ver o desempenho dos atletas. Então, essa realmente, pré-temporada, né? É complicadinha, é chata. Né? É, muito chato. A gente O torcedor, percebe claramente o torcedor é chato, assim. que as páginas de futebol dos jornais não tem muito conteúdo. Então, realmente, eu estou acompanhando mais este país que está precisando de atenção. Perfeito. E a Simone? Pois é, a gente, dentro do nosso time, né, o Internacional, está toda uma movimentação dentro das categorias de base, né, porque o Inter tomou 5 gols na Copinha São Paulo, né, demitiram o técnico, mas abriu um alerta, né, porque o Rio Grande do Sul é um grande revelador de talentos e como é que fica se tu tem um futebol de base, né, tomando 5 gols de um time muito fraco, então deu uma mexida no Inter, né, essa semana e eu acho que é válido. Na verdade, eu acho que o Inter está todo
com várias mexidas, mas foi um ponto importante eles observarem, porque a gente tem ótimos jogadores que vieram das categorias de base, então tem que dar atenção realmente para os meninos da base. Então, alguma coisa está errada lá e eu acho que isso veio a calhar para poder organizar o que está errado. Perfeito. De futebol tá bom, então. Eu acho que a base, para mim, é realmente o que o nome diz, é a base. Tá? Eu acho que ter problema na base é ter problema depois lá em cima. Aliás, desculpe te interromper. Não sei, eu acho que tem... Qual é o problema que tem com a base? Curiosidade... Não, é porque como os rapazes estavam disputando a Copinha São Paulo, né? E tomaram 5 gols no final de semana. E, tipo assim, pareciam que estavam parados dentro do campo. E isso foi uma coisa que eles não estavam prevendo, até porque tanto o Inter quanto o Grêmio são 2 times que as categorias de base, eles desenvolvem bastante, né? Então, eles demitiram treinador, reestruturaram pessoas nos lugares, trocaram pessoas de lugares, até para ver o que está acontecendo, né? Porque a base é onde veio os craques para o time principal. Né? Eu quero até botar o pessoal rapidamente, tá? Hoje tive um importante dirigente do Internacional, foram também afastados meninos atletas que participaram desse jogo, parece que o problema era maior, né? Mas esse jogo, essa situação, ela é a ponta do iceberg. Tá? A realidade internacional não revela jogadores de qualidade já há algum tempo. Tá? Eu lembro, assim, uma revelação em massa ali, 2014, ao final de 2014, início de 2015, a Internacional depois disputou a Libertadores de 2015, vocês estão lembrados, com alguns atletas da base, Sacha, Valdívia, né? E o mago Diego Aguirre fez esses caras jogarem futebol. O William, que está jogando na Europa, né? E depois dali acabou. Tá? Eu, inclusive, falava a esse dirigente hoje, olha, talvez seja o fato de buscar o Klemer de volta. Tá? Porque o Klemer, na época, foi, né, digamos assim, ele fez essa revelação desses atletas, ele fez um trabalho de resultado bom, embora seja consenso que o Klemer é uma pessoa de difícil relacionamento. Tá? E ele disse, pois é, o clube está num outro momento, tal, tem que ver. Mas esse é o fato principal. Ao contrário do Grêmio, né, que tem revelado jogadores e tem lucrado muito com esses jogadores, o Internacional não tem conseguido fazer. Pode ser que agora que eles chegaram à conclusão que tem um problema lá, né? Precisou esse choque de realidade. Né? Mas é isso que eu ia dizer. O Grêmio, o futebol porto-alegrense, o Valdir foi preciso. O Grêmio, sobretudo a partir da gestão do presidente Romildo, passou a sobrevalorizar as categorias de base e, sobretudo, o marco delimitador para mim é a gestão do presidente Romildo. Passou a realmente investir, extrair jogadores, promovendo-os, a ponto do Renato Silva ter um time de transição, mesclando jogadores efetivos, alguns mais veteranos e os oriundos da base. E o Internacional realmente vinha neste ritmo. Quando o Internacional cessou, o Grêmio tomou a dianteira nesse episódio. E se formos fazer na ponta do lápis, vamos tomar os anos 2000, pegar 2000 para cá. Penso, com toda a franqueza, que os clubes, não obstante os investimentos que fizeram, aí Grêmio Internacional, de modo geral, poderiam ter faturado, lucrado e prosperado muito mais se tivessem olhado ali para a base. Porque, afinal de contas, será que não tem uma mais-valia econômica nisso? Investir, Silvas, drenar, aperfeiçoar e não explorar todo aquele investimento, será que não é um lucro cessante a partir de uma perspectiva econômica do futebol? Até porque boa parte do que o Grêmio conseguiu capitalizar para sair da crise foi em cima dos jogadores de base. Vendeu o Arthur com o maior preço da história do futebol brasileiro, né? Ou gaúcho, não, brasileiro não, gaúcho. E mais jogadores que eram jogadores formados no Grêmio. O próprio Marcelo. Sim. O Marcelo é o exemplo mais bem acabado possível de uma geração que foi aproveitada. Formada e aproveitada. A partir de um investimento num jogador oriundo das escolinhas, foi a junior e acabou na titularidade do Grêmio. Viram no que dá ser um colorado desinformado da realidade? Nós estamos tratando aqui de uma questão importantíssima que a Simone levantou. Realmente, isso aí é jogar dinheiro fora.
Isso é jogar dinheiro fora. E muito provavelmente o recrutamento do Grêmio é melhor, está produzindo um melhor resultado do que o do Internacional, exatamente por isso. Tinha algum problema que estourou. Agora resolveram mexer. Então vamos ver se daqui para frente melhora O também. guri está lá, querendo passar numa triagem qualquer. Tem no Grêmio. E todas as equipes que jogam essas escolinhas, os juniores, há sempre uma safra muito bem-vinda de jogadores. São os meninos, tu sabes, tu dirigiu o Grêmio, eles suam camiseta, eles querem um lugarzinho ao sol. Quem sabe aquele sol ali não gera uma primavera, um verão e vai embora. Então, os jogadores que advêm das categorias de base, eles são talhados realmente para o treinamento, para o enfoque do mérito. É inevitável isso. Eu, como dirigente, eu fui convidado a chefiar uma delegação para a Alemanha, né, onde nós disputamos com o Sub-17, com 10 equipes europeias. Foi sediado na Alemanha esse torneio, patrocinado por um banco alemão, e nós vencemos o torneio invictos. E o Yuri Mamute foi o artilheiro do certame. Mas os empresários europeus pareciam abelha no mel, em cima da gurizada, entende? Muitos até seus empresários andavam por lá, porque essa gurizada já no início, quando começa a pintar um atleta de expressão, já ele, em 2 toques, está o empresário na casa dos pais, botando o telhado, piso na casa, acertando tudo. Vocês estão numa inspiração, acho fantástico. Dando um Todd para os guris, fazendo exame de vermes, tudo direitinho, entende? Para deixar a gurizada tinindo, para ter futuro, né? Não, senão não paga o telhado. Investimento? Falando em mel, essa camisa aqui, os bichinhos estão à volta, né? Tá. Tem um jacarezinho ali. Esse é fala crocodilo. português, Um alligator ali. É um alligator. Ô, Antônio, Tirei d'água, ele não está se fala dando bem. português, essa. Não, essa aqui não, eu não sei qual é o fala idioma dessa. português. E ele está se queixando que ele quer ir para a água. Sim, claro. Água salgada. Muito bem, vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. Alô, lojista, se você não é associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, faça isso imediatamente, porque o Cindy Lojas é o grande sustentáculo do seu negócio. Para que você prospere, o Cindy Lojas está aí prontinho para que você, como empresário, como lojista, conquiste cada vez mais divisas, né? Cresça, aumente, filiais, etc. e tal. Sendo você, evidentemente, associado ao Cindy Lojas Porto Alegre, que faz um varejo mais forte. O Cindy Lojas Porto Alegre, como você sabe, é referência nacional em gestão e organização. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar de Vidrobox Blindex. Tudo em vidros para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Todo tipo de vidro, ok? Para uma obra, para um prédio, um edifício, é um Vidrobox Blindex. São tampos de mesa, divisórias, fechamentos de sacadas, portas automáticas, portas com molas hidráulicas, envidraçamento de fachadas, tudo termoacústicos, né? Coloridos, refletivos, tudo é com Vidrobox Blindex, que tem o seu telefone com o número 3302-4343 e o site é vidrobox.com, ok? Muito bem. Eu quero dizer para você também que Banco Bom não tira o seu sono. O Banco Bom, ele resolve o seu problema, seja você pessoa física, pessoa jurídica, o grande banco do Sul, o Banrisul, é que faz a diferença. Taxas civilizadas, se você, na pessoa física ou jurídica, tem problema, quer prosperar, vai prosperar, se bater lá na mesa do seu gerente de conta, dá uma olhada. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. No Banrisul, seus planos se realizam com as diversas modalidades e opções de investimento. Não importa se você tem muito ou pouco a investir. Pelos canais digitais, você aplica, agenda, controla e resgata seus rendimentos de um jeito rápido e fácil. Pode confiar. Tradição e experiência em gestão, o Banrisul tem muita. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, vamos adiante dizendo que a auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Olha só que mensagem passa a auxiliadora predial, que é uma das líderes no país em administração de condomínios, compra e venda de imóveis, etc. e tal. É sensacional, porque ela tem uma competência absoluta. Ela tem a matriz no Rio Grande do Sul e também tem uma filial espetacular que cresce espetacularmente também lá em São Paulo. Um tambor do Brasil e um empresariado, enfim, todos aqueles clientes extremamente exigentes, né? Porque São Paulo, é um pouco diferente de todo o país, como sabemos. Então está aí a auxiliadora predial também conquistando cada vez mais aquele difícil, né, e complexo mercado que é o estado de São Paulo, a capital paulista especialmente.
Telefones da Auxiliadora Predial. Em Porto Alegre é o 32166100, lá em São Paulo é o 11 2348 4000, auxiliadorapredial.com. Mais uma vez eu digo, Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Percival Bugino. Tem se falado muito no senhor Renan Calheiros, que ameaça ser presidente do Senado. Curiosamente, na minha opinião, ao menos, tenta se atribuir a eleição dele ao fato de que o voto é secreto. Regimentalmente, o voto para presidente da Câmara e para presidente do Senado é secreto entre os membros das duas casas. Para mim, o problema está sendo mal visto. Só se torna um problema o voto secreto quando um candidato como Renan Calheiros se apresenta e os seus eleitores, que possivelmente venham a elegê-lo, não têm coragem de botar a cara. Se o voto fosse aberto, talvez chegasse de máscara, né, para votar nele, porque estão se escondendo do voto que vão dar. Bom, se esta é a realidade, eu quero deixar bem claro a minha opinião. O grande responsável, o grande culpado pela candidatura de Renan Calheiros se chama MDB. É o partido dele, é a bancada dele que o indica, porque se ele não for indicado pelo partido, se ele não for indicado pela bancada, se ele for vetado pelos seus colegas, ele não é candidato e, portanto, ele não incomoda nesta eleição. E isso é um erro gravíssimo, porque este senhor, além de ter a ficha que tem, 14 inquéritos contra ele, não tem ninguém com a ficha... É um campeão. Não tem ninguém com a ficha mais limpa dentro do MDB, mas tem a Santa Paciência, tem muito chefe de quadrilha que não tem tanto inquérito em cima. E aí o MDB vai escolher este senhor para colocar como candidato a presidente do Senado, sendo que a campanha eleitoral dele para senador, ele fez ao lado do Haddad. Então, o Brasil elege o presidente da República para um lado e o Senado, o MDB, indica como seu candidato, o candidato do outro lado, da facção derrotada, para parar o governo, para impedir, porque muitas decisões passam por ele. Mas que disparate. Que já declinou do mandato para não ser cassado. Hein? Exato, exato. Então não existe mínimo senso crítico, não aprendeu nada o MDB com a eleição. Olha, tinha 66 deputados eleitos em 2014, elegeu 34 agora. Tinha 19 senadores, elegeu 12, não aprendeu a lição das urnas. Elegeu 3 governadores, sendo um filho do Renan Calheiros e outro do Jader Barbalho. Mas que quadros, não? Olha, está na hora do MDB fazer uma reflexão sobre o seu papel na política brasileira. Primeiro, porque o partido está minguando, precisa fazer essa reflexão. E depois, para não cometer esse crime contra a nação. Bianchessi. Importante dizer o seguinte, está circulando aí um abaixo-assinado que partiu lá do Deltan Dallagnol, é esse o nome, né? Tá, de Curitiba, justamente para evitar o voto nessa circunstância, tá? Porque, ao que parece, o voto nessa modalidade elege, tá, esse indivíduo. E muitas vezes a sociedade não se dá conta da importância, né? Projeta muito a importância no cargo lá do principal executivo da nação, que é o presidente da República, às vezes um governador, né? Mas o legislativo é fundamental, porque essas pessoas lá na presidência da Câmara ou do Senado, eles têm o domínio do procedimento legislativo. Né? Então, isso pode levar a circunstâncias muito danosas, como tem levado, como aconteceu nos últimos anos, né? A aprovação de projetos de interesse escuso, né? Ou não aprovação de projetos de interesse da sociedade, por conta da eleição de um indivíduo aí com esse histórico, esse currículo, né? Tá? Como é o caso do Renan Calheiros. Antônio Augusto Maier dos Santos. Esse senador, ele acumula inquéritos, petições e outros procedimentos dentro da nomenclatura lá do Supremo desde 1995. Ele tem um punhado, uma carreira dentro do Supremo Tribunal Federal. O que chama a atenção, Pugina, a ponto de impressionar, é que ele, por exemplo, agora o ano passado, por unanimidade, a segunda turma do Supremo excluiu ele de uma seara criminal por conta de valores em torno daquela questão, daquela relação extraconjugal que ele teve. O Supremo Tribunal Federal, o voto do ministro Celso de Mello, um voto eloquente, com 14 laudas, desmanchou a acusação do Ministério Público. E o ministro Gilmar Mendes, que foi um dos 2
foi o segundo de 3 votos que julgou improcedente a ação, classificou como atípica a figura. Atípica. Então, é importante também referir o seguinte, o senador Lazier Martins, ele ingressou com mandado de segurança, dia 12 de dezembro, dia 14 ele foi concluso e dia 20 foi azarada a decisão pelo ministro Marco Aurélio. Em 10 de janeiro, no período do recesso forense, o ministro-presidente, Dias Toffoli, numa decisão laudada, longa, que eu havia dito aqui que se encaminhava nesses termos em razão do indeferimento lá do Kim Kataguiri, ele repetiu o texto e encetou a cassação daquela liminar do ministro Marco Aurélio e pautou o julgamento da suspensão de segurança impetrada lá pelo MDB para o dia 7 de fevereiro. Só que a eleição ou é dia 1º ou dia 2. E aí entra um cenário. Há uma perspectiva de discussão desses assuntos lá, porque há uma questão de ordem pendente de exame, também encaminhada pelo senador Lazier Martins, que foi ofendido, caluniado e vai reagir contra isso, por conta de uma calúnia, de uma entrevista que foi dada aqui em Porto Alegre, por esse cavalheiro que tem a pretensão de presidir o Senado. Ele agrediu o senador fora da tribuna, fora do âmbito parlamentar e teceu adjetivos incabíveis. Por conta disso, há uma perspectiva dele ser processado. E com relação ao fato em si, ele representa o passado, o arquivado, o velho. E eu tenho a impressão, meus amigos, que essa onda de novos senadores vai encurralar o senhor Renan Calheiros, porque ele não dispõe das mesmas franquias que ele dispunha anteriormente, porque o senhor Valdir Raupp não estará no plenário para colaborar, José Sarney não estará no plenário para colaborar, o Edson Lobão não estará no plenário para colaborar. A quadrilha está rareando, os integrantes do grupo estão rareando. Então, eu confesso, de tudo que leio, que ouço, ele não dispõe daquele poderio bélico que ele detinha outrora. Ele, na verdade, está sendo desidratado e eu tenho a impressão que ele não reúne no MDB consenso para ele ser indicado. Alguns anos atrás... Mas essa é a pressão que tem que ser feita. Para mim, a mais importante é essa, jogar a culpa e a responsabilidade no partido e na bancada. Entretanto, Pugina, ele é muito hábil e ele tem uma capacidade de organização nos bastidores, que é uma coisa que amedronta, que intimida, porque ele é muito competente na costura. Entretanto, há um problema sério, ele responde a uma ação penal, um inquérito no Supremo Tribunal Federal, onde ele é acusado, junto com o filho dele, de receber valores indevidos. Ele responde um outro inquérito por conta de relações com outros senadores, desdobradas de uma delação premiada, onde tem nome, sobrenome, valor, data, lugar, apelido. Só que o que impressiona, sabe o que é? Que isso não consuma. Não consuma. E eu tenho a impressão que ele, perdendo a eleição ou a indicação, ele cai atirando. Cai atirando e dentro do próprio MDB. É verdade. Porque ele é um arquivo vivo. Porque vamos combinar, uma pessoa que postula pela 5ª vez a presidência do Congresso... Ele sabe a força que ele tem. Sabe. Agora tem um senão. Ele tem um fecho de rabos, está compreendendo? Gostei. Não, é que vale demais. Sim, isso aí. É por isso que ele se posiciona dessa maneira. No dia da liberação da liminar pelo ministro Marco Aurélio, dia 20 de dezembro, ele foi ao plenário, ele não é presidente, então ele está na planície. Mas o ex-senador Eunício Oliveira dá cobro a tudo que ele fala. E houve uma manifestação dele desrespeitosa aos demais senadores. Está nos anais, é só abrir o site do Senado e consultar. Utilizou expressões inadequadas ao senador da República. Aliás, ele é uma pessoa inadequada ao mandato e à representação. Todavia, o filho foi reeleito governador, ele reeleito senador, e é uma aves rara, porque daquela onda remanesceu ele. Então eu tenho a impressão que os novos senadores, sobretudo, Silvas, esses mais jovens, sim, eles vão encurralar de tal forma esse cavalheiro que ele tende a ficar sem oxigênio. E detalhe, né? A Praça dos Três Poderes vai estar lotada no dia da eleição. Isso aí vai dar o que falar. Pode pintar um grande rebu naquela região da capital federal. Mas Simone Magalhães. A minha dúvida, assim,
analisando os prós e os contras, né? Porque para mim só tem contra, né? Assim, mas qual é o tamanho do impacto dele ser eleito para a gestão do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro tem um apoio muito forte no Senado, né? Ele tem uma quantidade de senadores muito grande. Mas o que isso... Tu acha que ele pode se articular contra os planos do Bolsonaro? É que uma coisa é a mobilização para a eleição para presidir a mesa. Outra coisa é a mobilização interna a cada sessão para pautas. O presidente do Senado, presidindo o Congresso, ou mesmo o Senado na condição de casa revisora, pode obstruir meses a fio uma medida provisória, um projeto de emenda à Constituição, a reforma da Previdência. Isso é estratégico. Não, evidentemente que num cenário democrático, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário têm autonomia de voo absolutamente distintas. Entretanto, dos três poderes, os dois que têm composição política precisam ter uma afinidade que a Carta Magna abre, dizendo são harmônicos e independentes. Então é preciso que haja talvez um pouco mais de harmonia no fecho da independência, porque senão nós vamos ter um problema grave de governabilidade. Ele é temido por muita gente. Quem é que vai se aliar diretamente a ele? Já escancarado. O PT. O PT diz que o voto da bancada é no Renan. Sim, até porque ele é furtacor, né? O voto do PT é no Renan. O Renan hoje significa uma mácula na imagem do Senado. É absolutamente incompatível com a Câmara Alta do Congresso Nacional alguém que reúna, como diz o José Silva, esse feixe de situações. Isso é incompatível com a República. É indigno, porque numa perspectiva a médio prazo, se um desses 14 inquéritos, Valdir, for admitido pela turma e ele for convertido a réu, ele não pode integrar a linha sucessória da presidência. Com que dignidade um presidente do Senado... Ele já esteve nessa situação. O problema é que eles estão se articulando para fazer votação secreta, né? Isso aí foi referendado pelo ministro Toffoli. É uma outra discussão em torno disso, se é dia 1º ou dia 2. Dia 1º é a apresentação dos novos senadores, a entrega dos documentos e a ascensão ao cargo. Talvez, no dia 2, haja eleição. A questão importante relacionada a isso é que há uma perspectiva aí da candidatura do senador Davi Alcolumbre, que ele é um integrante da mesa hoje, do Senado da República. Se ele desistir da candidatura dele, ele será o presidente da sessão no dia da eleição. E é possível que ele receba o pedido de questão de ordem para deliberar em torno da votação aberta, que existem 2 precedentes no Senado em torno dessa matéria. Em 2015, o Senado da República abdicou do caráter secreto para votar a prisão do Delcídio Amaral, homologou a prisão do Delcídio por decisão do Supremo Tribunal Federal e em cumprimento a esta. E em 2017, o Senado também abdicou da secretitude para deliberar em torno da suspensão de várias prerrogativas do senador Aécio Neves. Então, precedentes existem. Questão de ordem, está tudo no regimento interno. São 6 dispositivos de uma nitidez absoluta. O problema é que o regimento interno do Senado é datado de 1970 e a Constituição de 1988. Então, são regimes jurídicos não recepcionados. É uma matéria que o telespectador, Silvas, lendo o dispositivo do regimento interno, vai se deparar com... É como se nós estivéssemos utilizando um telefone analógico, daqueles primeiros com meio metro de comprimento, Silvas. E hoje a vida é digital. Então, o Senado tem uma regra interna dos anos 70. E o Brasil respira uma atmosfera da Constituição de 88 com 91 emendas, onde predomina a transparência. Tem muita coisa para se arrumar, né? Muita coisa. Economia com o nosso amigo Guedes, está tudo bem? As boas notícias dessa semana, né, da economia é que existe uma perspectiva do mercado externo, né, um pouco mais pessimista, o que está sendo visto uma coisa muito boa para o Brasil, né? Porque como o Bolsonaro vem com essa filosofia de abertura de mercados, né, é um governo direitista. E o mercado externo, ele estando um pouco mais travado, isso dá a liberdade do Brasil avançar um pouco mais. O único problema é que, infelizmente, a gente está tendo aqui no Rio Grande do Sul era a nossa safra, né, recorde, que
que se falou muito até pouco tempo atrás, e com essa chuvarada agora vai ser bem complicado, né? Principalmente para o Eduardo Leite, que está chegando e que conta, né, com esse faturamento, com essas tributações todas, e que nós estamos tendo grandes perdas. Mas toda essa euforia do mercado ainda foi corroborado pelo mercado externo e parece que as expectativas ainda estão sendo melhores. Tanto que os números, os primeiros relatórios que o Banco Central divulgou, né, do ano, ele já está tendo melhoras de uma semana para outra, coisas sutis, mas tem, que é muito bom, né? Mas Perfeito. Tem um dado só, desculpa, Silvia, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: pela primeira vez, um presidente latino-americano vai fazer a abertura, né, do Fórum de Davos, lá na Suíça. Tá? Há muita expectativa do mercado internacional e muita curiosidade em relação ao presidente Bolsonaro e ao que ele, né, traz de novo, digamos assim, em relação ao governo brasileiro. Tá? Então, isso não deixa de ser uma distinção. Isso aconteceu, né, na eleição do Macri, tá? Não chegou a fazer a abertura, né, mas o Macri, quando eleito, foi recepcionado de uma forma diferenciada em Davos, e agora vai acontecer para o Brasil. O Brasil começa a dar uma retomada, né, uma reconstruída numa imagem que estava muito desgastada de relacionamento internacional, e principalmente relacionamento internacional com investidores, né, com aqueles que detêm o capital e com os grandes países. Né. O que há de ruim, me parece, é a ausência já confirmada do Donald Trump. Né. O Trump não vai participar neste ano. Acho que isso acaba sendo, digamos assim, não desprestigiando o fórum, né, mas perde um peso, eu diria, fundamental. Agora, essa presença, esse convite oficial já está oficializado aqui em Itamaraty, né, para o presidente Jair Bolsonaro, é excepcional para o nosso país. Perfeito. Vamos fazer aqui uma social agora, né? Porque nós temos aí um grupo de mulheres queridas demais se reunindo na praia, lá em Atlântida, Xangri-Lá, né? Na casa, mais precisamente, de Beth Paz, Lúcio e Beth Paz. Grandes e queridos amigos, a Beth Paz é uma guria extraordinária, figura ímpar, gosto demais dela, querida demais, como todas que estão lá. Vamos ver aqui, elas estão reunidas então lá hoje, confraternizando, num clima contagiante de amizade, na casa lá da Beth e do Lúcio Paz. É só o mulherio, tá? Vamos ver aqui os nossos câmeras aqui, a gente está fazendo um improviso, mas só para registrar esse grupo de amigas queridas que estão então reunidas lá em Atlântida, Xangri-Lá. Não dá para aumentar um pouquinho mais, é difícil? Vamos ver se dá para aumentar mais a imagem, elas estão reunidas lá brindando. Está muito, muito bacana mesmo. Opa, apagou aqui. Vamos lá de novo, ok? Está aí, então. Está aí, mulherio. A gente pode, num improviso, fazer isso. Não dá para fazer um pouquinho melhor. Poderia ampliar mais a imagem, mas é difícil. É que ela não vira, a imagem não vira. O pessoal tem a mania de fotografar assim, e seria muito melhor que fosse assim, mas não... Então, não, mas você tem que habilitar o teu celular para ele virar. Mas ele não está virando, não sei. Eu não sei o que está acontecendo. Pô, mas enfim, não tá ok. Foi feito o registro aqui das amigas lá, que aproveitem bastante, né? Confraternizem bastante, etc. e tal. Ok? Um abraço, um beijo para todos. Vamos adiante dizendo que se você quer formação e informação política, acesse pugina.org. São comentários e opiniões altamente intelectualizados, todos comandados por Percival Pugina, hoje aqui na nossa bancada, nosso companheiro de bancada há longos anos, há décadas, né? Altamente intelectualizados esses comentários, como eu digo, todos comandados por Percival Pugina. Site, blog, texto e imagem, portanto, ilustrados. Formação e informação política, acesse pugina.org. Barranco, subindo ou descendo a Protásio, é o ponto de encontro. As delícias gastronômicas da capital dos gaúchos estão ali no Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Chiquinho Tasca, Elcio Furino, com aquele timaço de assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali com o propósito único de que você passe momentos inesquecíveis do Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Vamos adiante ainda dizendo que nós temos que falar do CIE, que é o Centro Integrado Empresa e Escola. Ele é referência nacional, o do Rio Grande do Sul. O CERS é referência nacional por sua organização, gestão, estrutura física sensacional. É o CIE do Rio Grande do Sul. E o CIE está exatamente fazendo um mundo de oportunidades para você mudar sua história. O CIE presta um papel importante para o desenvolvimento dos jovens que estão sempre sedentos de oportunidades, como você vai ver. Talvez você não saiba, mas o CIE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida.
O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem. Há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. Ok. Sucos Petri. Sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja sem adição de água ou açúcar, 100% natural. É o mais vendido, portanto, mais consumido, mais degustado. Ele está aqui na nossa bancada há 26 anos. Todos os nossos comentaristas, debatedores, né, degustam Sucos Petri, que sua sede pede saúde, pede Sucos Petri, que é a bebida de todas as estações. Ele é 100% fruta, sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos adiante falando em luminária, a luz em todos os sentidos. A iluminação técnica e decorativa passa pelas lojas da Luminária. As tendências mais modernas, importadas ou nacionais, estão desfilando nas lojas da Luminária. Minha gente, olha aqui, ó, o projeto Faça Você Mesmo, um arquiteto, um decorador, um projetista, tem tudo de bom, um atendimento especializado, profissional, nas lojas da Luminária. São duas, uma na Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento, Quintino Bocaiúva 877, e lá na Tristeza, Venceslau Escobar 2150. Os telefones 3019-6877 e 3268-2929. luminária@luminária.com.br. Faça um projeto altamente elaborado, seja residencial ou comercial. As linhas mais desejadas em iluminação passam pelas lojas da Luminária, por isso é que dizemos a luz em todos os sentidos. Percival Pugino. Tende-se a dizer, vendo que no Brasil existe iniciativa privada, direito de propriedade, etc., então que o Brasil é um país capitalista. Não pode haver equívoco maior. A Simone falava há pouco sobre a economia brasileira, que está muito fechada. Para ter uma ideia do que significa esse trancamento da economia brasileira, tanto por razões institucionais, quanto por comportamento do setor público em relação ao setor privado, pela legislação, por regulação e tudo mais, há um índice que é trabalhado anualmente, que é divulgado anualmente pela Heritage Foundation, que calcula o nível de abertura econômica de 200 e poucos países. Senhores, nessa lista, o Brasil ocupa o lugar número 153. Que loucura. 153. Logo abaixo de Serra Leoa. E logo acima do Afeganistão e do Irã. Que posição Neste invejável, ponto hein? nós estamos. Claro que lá na ponta está Hong Kong, né, e outros países realmente de economia livre. E nós estamos numa posição, começa falando em capitalismo no Brasil, é o que nós não temos aqui, e estamos nesta situação porque não o temos. Nós temos, tudo aqui é regulado pelo Estado, tudo aqui depende do Estado, aqui a gente fala do Estado o tempo todo, se fala demais no Estado, se fala demais em política, se fala demais em legislação, se fala demais em poder judiciário, falamos demais em Supremo Tribunal Federal. Os outros países estão fazendo negócio e nós estamos aqui disputando política. Então, eu quero dar um dado para vocês, que é o seguinte: o Brasil, agora em 2019, passa a ser o país que mais tributa empresas no mundo. Até então, era a França, só que o presidente Macron já definiu que vai fazer um corte por entender que essa tributação prejudica, obviamente, o desenvolvimento, tá, da iniciativa privada no país. Países como Estados Unidos, países do primeiro mundo na Europa, já vem fazendo esse processo de corte há alguns anos. Tá? Então, a França estava na ponta com 34,4%, e a partir agora dos próximos dias, com esse corte na França, então o Brasil com 34% passa a ser o campeão mundial em tributação das empresas. E vocês sabem para onde vai esse dinheiro? Vai para programas sociais.
Tá? Então, há um estudo que demonstra, né, que países que têm um conjunto de programas sociais conduzidos pelo poder público muito dimensionado, acabam penalizando as empresas e, por conseguinte, acabam penalizando o próprio país. Nessa linha que o Valdir toca aqui, tem uma questão também impressionante, sabe qual é? Os bancos, no seu furor, eles amealham por ano em torno de 130 milhões de reais com taxas em torno das contas. Nós não estamos falando aqui da liquidez dos bancos, não. Valores que os bancos brasileiros captam de serviços a partir dos quais os correntistas são compulsoriamente obrigados a pagar. Sabe qual é o orçamento do Ministério da Saúde? 122 milhões. Então, o Banco do Brasil, a instituição Banco Brasil, todos os bancos reunidos, amealham mais do que o orçamento do Ministério da Saúde. Nós estamos falando aqui em fundo de banco, em liquidez de banco, em lucro. Nós estamos falando aqui só das despesas. Só dos lucros advindos dos serviços de correntistas. E isso que o Valdir toca, olha, isso é de entristecer. Porque um país que tem a dimensão do Brasil, tantas unidades federativas, 5 regiões, como diz aqui a nossa querida telespectadora, a Regiane Mota, o Nordeste brasileiro vai novamente comandar o Senado? Não é demérito, né, do nordestino, Silvas. O problema é que os estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, somados, detêm 74% do Senado e 42% da população. Então, eles representam uma minoria no volume populacional, mas dispõem há quantos anos nós não temos um presidente do Senado da República oriundo da região Sul, por exemplo? Qual foi o último presidente do Senado da região Sul? Não é demérito ao Nordeste, é um fato constatado. E onde é que estão localizados os maiores números de agências desses bancos? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Curiosamente, Pugina, as regiões que não dispõem de um parque industrial condizente com a dimensão do Brasil. Ah, mas é preconceito? Não, não é preconceito, isso é um dado fático. Eu escrevi um livro abordando isso, inclusive homenageei o Pugina no livro. Abro o livro em homenagem ao Percival Pugina com pompas e gaviões. Uma demasia. Nada disso. Então, o cenário é, na verdade, catastrófico. Porque o Pugina mencionou uma estatística aqui, Silvas, Sim. que é de envergonhar. Agora, tem uma pessoa que captou o dado que o Pugina deu aqui, que se chama Paulo Guedes. Este cavalheiro, ele está esperando a abertura do ano legislativo para colocar o bloco na... Até agora o Paulo Guedes anda quieto. Até por enquanto, ele anda atuando muito moderadamente. E o que acontece? Quando a abertura do Congresso ocorrer, ele disponibilizará para o Brasil uma carta de propostas que terá repercussão aonde? Lá no Congresso Nacional. Por isso que esse cavalheiro que tem a pretensão de liderar o Senado, o senhor Renan Calheiros, não é bem-vindo, porque ele não tem esse espírito de capitalismo. E o Brasil precisa ter um presidente de Senado, um presidente de Congresso, que respire a mesma atmosfera do presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Então, a realidade precisa ter sintonia. Por isso que se diz na Constituição, José Silva, harmônicos e independentes. Um pouquinho de harmonia ia fazer um bem tremendo para o Brasil. Se o Brasil subir 5, 7 posições desse ranking, compreendamos isso como progresso. Sim. É verdade. Agora é importante salientar o seguinte, Paulo Guedes já se manifestou em relação a isso, vai mexer na carga tributária, vai mexer nos impostos que incidem sobre a produção, né? Ele não quer penalizar, não quer mais penalizar a produção. O Brasil foi muito penalizado em relação a isso. E aí qual é a questão? Né? Competitividade internacional. Vocês acham que uma empresa que vai se instalar na América, quer se instalar na América do Sul, vai se instalar num país com o custo, né, o famoso custo Brasil, ou vai se instalar no Chile ou outro país? Obviamente, E a China está fazendo isso, né? Porque a China sofreu um pouco o impacto, porque a China desenvolveu muito porque tinha uma mão de obra bastante barata, muitas empresas foram para lá. Hoje em dia já não é mais assim, hoje em dia a mão de obra chinesa está bem cara. E eles já anunciaram agora, essa semana,
né, medidas que uma delas é redução de impostos para continuar atraindo, para não perder o pique do crescimento, que a China deu uma desaquecida. Então, assim, se a gente quer aproveitar essa onda, por exemplo, outra questão, teve reunião na União Europeia, Inglaterra continua, Isso. entendeu? Então, assim, tá lá a Inglaterra, ou seja, o bloco europeu continua fortalecido. Então, a gente tem que prestar atenção e tem que ser rápido. As coisas mais doloridas tem que ser agora, tem que pegar a onda do início. Mas hoje se encontraram o Macri com o Bolsonaro, fizeram juras de amor, tá? Ficaram. Ficaram. Né? Mas eu acho que esse é o lado bom, né? Eu acho que realmente assim, são parceiros comerciais e complementares, tá? Eu acho que é muito importante essa sintonia entre o governo brasileiro e o governo argentino. A linha liberal, ela é uma linha similar, a Argentina está passando por algumas dificuldades, depende e precisa do Brasil, tá? Então acho bastante saudável que isso tenha acontecido. Há um indício aí de retomada do fortalecimento, né, do Mercosul, a intenção de refortalecer o Mercosul. Eu não sei se o Mercosul é passível de reviver, né, diante de tudo que aconteceu com ele até o momento, mas eu acho que é uma boa, a boa relação com a Argentina, eu acho que vai fazer muito bem ao Brasil. Até porque na América do Sul é o principal parceiro comercial brasileiro. Mas hoje eu recebi aqui do Menzel, que já esteve aqui no programa, um mapa político do Brasil em que os estados estão vendo o tamanho que países europeus, países da Ásia, que cabem dentro do mapa do Brasil. Então, por exemplo, a França cabe dentro da Bahia, a Espanha cabe dentro de Minas Gerais, a Alemanha cabe dentro do Mato Grosso do Sul, e assim vai. A Itália cabe dentro do Maranhão. É um continente. Um continente, esse país é um continente. A Grécia cabe dentro do Ceará, Portugal cabe dentro de Pernambuco, Israel cabe dentro do Sergipe, e assim vai. Agora vejo, esse país é um vazio, inclusive demográfico, por ser ocupado. E um estuário de riquezas disponíveis por serem trabalhadas e por serem exploradas. E, no entanto, as coisas aqui não andam. Hoje eu pego o estado de São Paulo, abro e me deparo com a seguinte notícia. Com rombo de 6 bi, Goiás vai pedir ajuda à União. Aí eu digo, opa, para, o Rio Grande do Sul está na frente. Primeiro nós, Mateus, primeiro os seus. O Rio Grande do Sul prevê para o orçamento desse ano um rombo de mais de 7 bi. Tenha santa paciência, como é que todos os estados brasileiros praticamente estão nessa situação? Sempre gastando mais do que arrecada, sempre quebrado. É óbvio que uma situação dessas trava a economia, trava o investimento necessário. Mas a resposta é simples, a resposta é uma só, é folha de pagamento. Exato. Os estados não conseguem mais suportar as suas folhas, e principalmente os inativos. O Rio Grande do Sul veio primeiro, porque começou primeiro. Mas assim, é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Como é que a União vai cobrir isso? Não tem como. Não, aí vai todo mundo para o tal do regime de recuperação fiscal. Né? Então, assim, havia essa expectativa, que a partir de 2019 começasse a ingressar nesse processo um conjunto de estados que até então, olha, e pasmem, inclusive aqui na região sul, tá? Já começa a ter estados aqui com problemas nas contas. Então, enquanto não resolver, principalmente a Previdência, nós vamos ter esse cenário cuja tendência é o agravamento. Perfeito. Vamos adiante dizendo que Cindy Lojas Porto Alegre faz o varejo mais forte, e Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja, tem agente. Alô, lojista, associe-se ao Cindy Lojas Porto Alegre, porque vale a pena. É tudo de bom para você prosperar cada vez mais. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar, aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. É uma empresa centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, primeiro andar, e telefone 3228-1999 e o site é aspecir.com. A Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Se você é chefe de família e não tem um plano de previdência complementar, comete um grande equívoco, porque na hora de uma dificuldade, né, minha gente, a coisa complica bastante, estoura lá no seio familiar. A importância, então, de um plano de previdência complementar, e aí surge a centenária Aspecir Previdência. E a Cobase está aí, né, minha gente, bombando e já
preparando mais uma loja no estado gaúcho. 33 anos de liderança no varejo pet, a Cobase é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Com 70 lojas em todo o país e 4 no Rio Grande do Sul, seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximar ainda mais as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobase e viva essa experiência. Cobase, o shopping do seu animal. São 4 lojas, uma no Barra Shopping, aqui Cristal, né? Barra Shopping, uma no Praia de Belas, uma no Iguatemi e uma no Shopping Canoas. E daqui a pouco mais uma, agora de rua, que vai ser na Avenida Ipiranga, de frente o Zafari Ipiranga. Falando em Zafari, eu digo aqui sempre, né? Não me faça a bobagem de fazer rancho na praia. Vai comprar o que lá tiver, né? E pelo preço que impuserem para você, a qualidade do produto é lá no assoalho, é tudo muito complicado. Filas homéricas nos caixas e congestionamento para estacionar o veículo. E ainda pode levar uma gostosura dessa. E pra claro que praia. nós temos aqui que a Simone, que aniversariou ontem, está nos trazendo aqui um saboroso, né, quitute aqui do Grupo Zafari. Né? Do Zafari, ó, as delícias, um cheesecake delícias do Zafari, maravilhoso. Só coisa boa é Grupo Zafari. Exatamente. Então, mais uma vez, o conselho, né? Vai com o seu rancho, com tudo que você precisa para a praia, na bagagem, já junto com o seu carro, evidentemente, para não levar esse castigo, pagar esse mico na praia, ok? Grupo Zafari, Supermercado Zafari, Zafari Bourbon, Hiper Zafari, tudo de bom, vai na bagagem, vai no Zafari mais perto de você e leva tudo no seu veículo e vai lá só aproveitar com os amigos, familiares, tomar uma caipira, degustar tudo de bom, encontrar os amigos e a praia, só coisa boa, tá? Então tá aí, vamos ver o Zafari aí, que economizar é comprar bem e cozinhar é cozinhar com produtos Zafari. Muito bem, então tá. Percival Pugina. Eu tenho falado bastante sobre isso, quero voltar ao assunto, porque a gente muitas vezes acaba sendo enganado por uma imprensa que ainda não aprendeu o que está acontecendo no Brasil. Durante 24 anos, o debate político brasileiro se deu entre duas esquerdas, a esquerda do PSDB e a esquerda do PT, sociais-democratas e socialistas. E eram eles que faziam a política, faziam a cena do debate político, disputavam a eleição presidencial e o comando da República entre os dois partidos, e não havia ninguém que fizesse um discurso diferente, que não fosse ou social-democrata ou socialista. Conservadores e liberais estavam fora do jogo. Os partidos que podiam falar por essas linhas de reflexão e compreensão política eram cooptados, ora por um, ora por outro. Então não tinham voz. Bom, ao longo dos últimos 4 anos, a coisa foi virando, virou. E o Bolsonaro é fruto da revolta contra o fracasso desta linha de debate. Então, obviamente, agora, o eleitorado brasileiro fez uma opção por um presidente da República e por parlamentares de perfil conservador e de perfil liberal. Foi o que saiu das urnas por vontade da sociedade, que se refletiu na eleição do Bolsonaro. E agora eu começo a ver, e o senhor está ouvindo também, jornalistas, comentaristas daquilo que alguns estão chamando de extrema imprensa, porque é uma linha extremada da imprensa, eu acho que a palavra é boa, que puxam para aquele velho lado que perdeu a eleição, dizendo, mas que engraçado, falavam tanto da ideologia e aparecem com ideologia, então vamos trocar só de ideologia, é como se estivesse trocando, fazendo coisa errada e trocando 6 por meia dúzia. É isso mesmo. Na concepção de ideologia que vocês têm na cabeça, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas, claro, tio, vai ler a eleição. Vocês perderam a eleição. Essa ideologia de vocês perdeu. Agora é outra. Não vão querer ficar nos cargos que podem ser ocupados por pessoas da ideologia que venceu a eleição. E eu vejo jornalistas contrariando, mas estão demitindo os petistas que tinham um cargo de confiança. Não. Vamos deixar Vão deixar.
vamos deixar todos, vamos dormir com o inimigo. Não é fácil. Tenha santa paciência, não quero enganar. Estou dizendo isso para o senhor, estou dizendo isso para a senhora na Globo News. Hoje, E ainda não... Desculpa. primeiras damas. Não, mas aí, eu ia falar que ainda não saiu a lista completa, né, dos CCs, né, só saiu por enquanto o Paulo Guedes, né, que são 3.100 cargos em comissão na Fazenda e o Onyx Lorenzoni que falou que são mais de 300, né, falta o resto, né. Realmente está Milhares. É uma troca. E certamente o número de cargos vai diminuir, porque aquilo era um cabidel de empregos bem remunerados. Hoje a jornalista Miriam Leitão, que faz jus ao nome, né? Escreveu no jornal o Globo, né? Fez uma crítica pesada ao Bolsonaro, Claro. com respeito à FUNAI, e que ele estaria estimulando os grileiros a tomarem posse das terras indígenas. Pô, tem que ter muita coragem para defender a FUNAI. E ela teve, né? E ela tem. Né? E ela tem sido digamos assim, uma linha de frente em relação às críticas constantes aí ao novo governo. Né? Nós estamos hoje, dia 16, é isso? Estamos 16 dias de governo. Né? Exatamente. E todas as ações, ou boa parte das ações, esse grupo de jornalistas, né, e algumas emissoras acabam fazendo uma análise muito parcial, né, dessas atitudes. Não estão acostumados, estão todo o tempo fazendo e ouvindo o mesmo discurso. Quando alguma coisa divergente, um outro modo de ver aquela realidade aparece, eles ficam escandalizados, porque aquilo é uma loucura. Não, não é. São modos diferentes de ver. Há um modo de ver a realidade que venceu a eleição. E a FUNAI, Pugina, a FUNAI, ela é palco de escândalos nos últimos... governo PSDB, governo do PT, não importa o governo, né? A FUNAI é sempre alvo de escândalo, de estar fazendo compondo alguma situação, algumas vezes favoráveis aos índios, mas quase sempre desfavorável ao país. Mas aí entra um cenário de radiografia, Pugina, da estrutura brasileira. Essa estrutura administrativa do Brasil também está lá no telefone analógico ainda. É preciso dar uma surtada no organograma da administração. O presidente Jair Bolsonaro, com rigorosa certeza, já anunciou, a partir de uma medida provisória, a reestruturação. E é necessário repensar esse volume de fundações. A estrutura brasileira não comporta mais esse tipo de entidade sendo procriada. As que existem precisam ser racionalizadas e algumas precisam ser extintas. Algumas perderam a finalidade. A FUNAI, do ponto de vista organograma, ela precisa ser repensada, até para que se possa, então, valorizar o índio. É possível fazer isso. Senhor Percival Pugina, remeto-lhe um abraço de uma figura que muito lhe respeita, e eu também o respeito ele, o pai e a mãe, que é o senhor Bruno Carpes. Doutor Bruno Carpes. Promotor de justiça, assistindo esse programa aqui, senhor José Silva. Só gente boa, né, o nosso telespectador realmente é extremamente qualificado, Promotor de intelectualizado. justiça, nova safra do Ministério Público, Coisa boa. filho da Cris Carpes e do Cassiá Carpes. Convidado a participar da nossa bancada aqui, por favor, que venha aqui nos visitar e participar do programa. Outro que manda Será um muito abraço, bem-vindo. que foi citado pelo Pugina, é o Paulo Menzel. Tá? Estamos Paulo Menzel. nos assistindo, é o seguinte, que a Hyundai ia instalar uma fábrica de motores no Brasil e, por conta do custo do Brasil, vai instalar essa fábrica na Argentina. Exatamente aquilo que nós vínhamos falando há pouco. E o Bruno Carpes é um promotor de justiça que enfrenta essa mística em torno de bandido, de ladrão, a proteção, os anjinhos que matam. Parabéns, Bruno. Tu és um jovem promotor de justiça, corajoso, que usufrui plenamente das prerrogativas que o Ministério Público te dá. Não é bom ter gente Um jovem? abraço. Filho do Estivemos juntos há poucos dias num programa de rádio, na Bandeirantes. É uma figura combativa. Rica de uma pessoa, um jovem, talentoso, competente, corajoso. Enfrenta esses conceitos sacralizados que esses governos que o Pugina mencionou estavam faltando só erigir estátuas. Agora chegamos ao cúmulo do senhor Carlos Marighella ser convertido de bandido e assassino a herói.
Que era complicado. Usufruindo da lei Rouanet. Coitado do doutor Rouanet, jamais imaginaria que o nome dele fosse atribuir a uma lei. Olha, não merecia o doutor Rouanet, o intelectual que é, com a grandeza que ele significa. Um filme como Marighella, José Silvas, a Carta de Princípios do Marighella faz a Carta de Intenções do PCC ser um preâmbulo. Um preâmbulo. É uma coisa impressionante a capacidade que esse pessoal da esquerda tem de atribuir um perfil. Olha, é uma coisa que estarrece, porque é triste o dinheiro público, Pugina, ser utilizado para louvar um homem que era um assassino. Assassino. Agora, o ministro do Meio Ambiente já começou a faxina, né? E aquela vassoura grossa, né? Tem um espectador perguntando a Valdir Bianchessi Júnior se ele esteve recentemente em Curitiba. Por que a pergunta? Não? Por causa da sua barba. Não, ele está aderindo agora. Eles não tá, o telespectador não está acostumado com o Valdir Bianchessi Júnior de barba, realmente. E agora ele está... Deixou barba, ficar elegante, ficar beleza pura. Fica Aqui, ó, segue o líder. Segue o líder. Muito bem. Só queria fazer um comentário, aproveitando aqui que todo mundo está comentando, né? Porque a gente falou muito do primeiro escalão, né, do governo, e agora os ministros estão buscando as suas equipes. E tem o Felipe Garcia, que é um economista aqui da região sul do estado de Pelotas, é professor da UFPEL, e é o novo membro da Secretaria de Política Econômica do Ministério de Economia do Governo Federal. Então, eu queria mandar um parabéns para o Felipe. É um profissional muito qualificado e vai somar, né, um especialista na área de crimes econômicos também. Então, parabéns para o Felipe, que está indo morar em Brasília agora. Muito bem, nós vamos... Olha aqui, hoje o nosso índice de aproveitamento, que é maravilhoso, porque é um programa que existe ao vivo, de segundas a sextas, há 26 anos. Ok? Nós passamos por emissoras como a Guaíba, a Ubra TV, a Urbana, e hoje estamos aqui na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui, né? Nós estamos aí em todas as plataformas pelo mundo afora. Nós entramos na China, eu acho que estamos chegando na Lua já, tá? Então nós registro. giramos pelo mundo afora, Canadá, Europa, né? Estados Unidos, enfim, pelo mundo afora, lá, Ásia. As nossas imagens vão pelo YouTube, né? RTC TV Digital, pelo Facebook e também pelo Instagram. Estamos nos principais municípios todos, via net também, com as nossas imagens e a nossa grade de programação. Vamos adiante, então, falar mais um pouquinho desse pessoal que está lá na praia, né? E o nosso índice aumentou. Com essas mulheres lindas, maravilhosas, evidentemente que o nosso índice de aproveitamento aqui aumentou, sem dúvida nenhuma. Então, eu vou mostrar aqui já esse pessoal aqui, para o nosso câmera. Agora nós estamos conseguindo uma foto na horizontal. Né? Está aí o pessoal mais uma vez, confraternizando lá. Está a Beatriz Condessa, né? Também, lá, minha mulher. Doutora Beatriz Condessa. Lindíssima primeira-dama da atividade. Vamos ver se nós temos mais fotos aqui. Temos sim. Graúda está assim, hein? Temos essa aqui também. Pessoal, né? Pessoal aí simplesmente na piscina, né? Brindando lá, tudo direitinho, bonitaço. Só dureza. Isso mesmo. Só vida difícil, E né? vamos só de vida difícil. Vamos ver se temos mais a outra aqui, que é aquela primeira que está aqui. Tu localizou. Agora vamos ver aqui. Opa, agora sim eu acho que vamos ter uma imagem bem melhor desse grupo maravilhoso, comandado pela Beth Paz, lá em Atlântida, né? Do meu amigo também, Lúcio Paz. Então, maravilha. Os cumprimentos, né, pela feliz ideia da Beth Paz reunir as amigas lá, num momento tão importante, né, de confraternização, né, degustação de um espumante maravilhoso, só coisa boa, ok? A vida. Um beijo para todas vocês. Aproveitar também. Aproveitar, agradecer que a Clara Esfoja mandou um elogio aqui para nossa bancada e para mim também. Especial beijo para Simone Magalhães. Obrigada, Beth. Exatamente, a gente tem que vir para um programa desse nível com a elegância que a gente pode trazer para cá, né? Muito obrigada, um beijo para ti e até dia 26. Muito bem. Aproveitar e mandar um abraço, José Silva. Nós provavelmente estamos sendo assistidos
Sabe aonde? Na Itália. Opa, Itália. Alô, César e Batiste, aquele abraço. Tá lá, ó, tá, César e Batiste, Tá ó, vendo? velho. Tá vendo? Ó, pra E ele ti, deve ó. estar com dificuldade para ver a imagem. Não, né? mas ele dá para pegar uma coisa. Parece que há uma televisão no corredor. É. Cesare, forte abraço, meu. Quer fazer uma obra com total retorno, só pode ser a Algar Engenharia. A grife da melhor construção é que uma empresa que não abre mão de qualidade e prazo de entrega de obras. Então, a Algar Engenharia, vamos passar algumas imagens dos seus empreendimentos, né? Todo aquele que investe com a Algar Engenharia em prédios comerciais, lojas, magazines, né? Shoppings, supermercados, sai com lucro total, retorno garantido, porque obras da Algar Engenharia não levam castigo. A Algar Engenharia tem sua sede aqui em Porto Alegre, na Vila Gã Cabrita 393, telefone 3339-1250 e o site é algaer.com. Então, estão aí vários das edificações, das lojas produzidas pela Algar Engenharia, que é líder, né, no segmento da construção de lojas, de empreendimentos comerciais no estado do Rio Grande do Sul e de São Paulo para baixo, ela domina absolutamente esse mercado. Cumprimentos à Algar Engenharia. Muito bem, vamos adiante, nos encaminhamos aqui, temos aqui mais 6, 7 minutos de programa e eu chamo Percival Pugina. Só um breve comentário sobre essa questão do Batiste, né? Estamos assistindo. Tem gente chorando lá em Curitiba. Tem. Diz que ficou muito aborrecido, É? ficou muito penalizado. Diz que o Tarso Genro não dormiu naquele dia. Mas deitou e não Com medo conseguia. de ir pra lá junto com ele ser preso? Pena que fizeram com o companheiro Batista, acabaram prendendo. Eu fico me perguntando como é que teve tanta gente, que até circula pela internet uma foto, está toda a esquerdalha do Congresso Nacional abraçando o cara. A pena que eu não tenho a foto aqui, se abraçando nele. Mas que coisa, que vocação que tem para defender bandido e criminoso. O cara, se é de esquerda, é santo, pode ter metido a mão no fundo, pode ter matado 4, pode ter quantos anos de condenação tiver, se é companheiro, é santo. Mas que mandado. Isso é uma igreja, são fiéis, Não acreditam em Deus, mas acreditam nessas personalidades. Esse rapaz de Curitiba, Se quem não acredita em Deus, acredita em qualquer coisa. esse rapaz que mais lamentou lá em Curitiba, ele está preso a essa ideia. Está preso. Ele está preso a essa ideia. Preso a essa ideia. Bom, parece que por fim arrancaram alguma facilidade mais para a posse de armas, né? Que era uma questão remansosa. Olha, veja só, em 2003, quando, por pressão do governo, entrou em vigor o desarmamento no Brasil e muita gente se sentiu coagida e obrigada a entregar as armas que tinham em casa, antigas, sem registro. Me lembro das fotos dos tratores passando por cima, os rolo compressor passando por cima, quebrando aquela quantidade toda de armas. Agora nós estamos pacificando o Brasil, 2013. De lá para cá, o índice de criminalidade subiu assustadoramente, mostrando que aquelas armas que estavam com as pessoas de bem eram absolutamente insignificantes, seja para a segurança, seja principalmente para a insegurança do Brasil. Então, agora, finalmente, por um compromisso de campanha, olha, houve um referendo em relação a um item, um dispositivo da lei do desarmamento que proibia a comercialização de armas, impedia a comercialização de armas, tentaram empurrar isso goela abaixo. Aquele movimento Viva Rio, no Rio de Janeiro, que desfilava, distribuindo pombinhas brancas da paz pelo Leblon, pedindo que entreguem as armas, vamos pacificar o Rio. As faziam ali na avenida, na beira da praia. Zona Sul. Eles não iam lá para o Morro do Alemão, jogar pombinha Rocinha branca. ninguém queria ir. Não. Lá no Pontal do Parapanema, por lá eles não apareceram, mas ali eles desfilavam angelicais. Olha, essa ideia do desarmamento, desse pacifismo irracional, funcionou, por exemplo, como estratégia do Gandhi na Índia. Funcionou. Mas não funcionou, por exemplo, com os judeus na Alemanha nazista. Por quê? Porque foram desarmados pelo nazismo antes de começarem a ir para os campos de concentração e para os fornos crematórios.
seja, a estratégia de desarmar a população é uma estratégia que, salvo excepcionalissimamente, e numa cultura muito própria, como foi o caso da Índia, é entregar para as ovelhas para o lobo, que foi o que aconteceu com o Brasil. Os bandidos perderam completamente o respeito pela sociedade civil e lhe declararam guerra. E avançam contra quem trabalha. Não respeitam, eles querem pegar o fruto do trabalho dos outros. Assaltam o trabalhador que está indo para trabalhar no ponto de ônibus, para tomar o dinheiro do ônibus, a fichinha do Vale Transporte, o que tiver no bolso. Como assaltam posto de gasolina, como assaltam a agência bancária. E vivem disso. E o Brasil está entregue para esse tipo de gente. Não, isso aí precisa acabar. E o eleitorado fez uma decisão para acabar com isso. Inclusive para recuperarmos o direito de nos defendermos. Sim, esse rompimento é lírico. Essa concepção da Índia é lírica. O massacre de Amritsar, o que foi aquilo? Concepção lírica, um falso pacifismo. Nós temos o direito de possuir armas, porque do lado de lá lida o vagabundo, o assaltante, com o elemento surpresa. A surpresa inverteu, Silvio. É verdade. A surpresa está dentro de casa. Ele vai pensar 100 vezes, mas e agora? É verdade. Deu, Bianchese. Simone Magalhães. Só mandar um abraço para as meninas lá, que aproveitem por nós ó, a piscina e toda a festinha lá. Perfeito. Minha gente, o programa se despede. Amanhã, como acontece há 26 anos, mais uma edição do nosso programa Atividade, ao vivo, 19 horas, aqui na RDC TV, onde o Rio Grande se conecta exatamente aqui. Uma boa noite e até lá.